Tá bom enquadramento? Contigo, Léo, comigo, o Léo nunca vai ficar um bom enquadramento. Porque o Léo tem 2 metros, né? Aí e nós somos pessoas normais? Pega aqui em mim e aí aqui nele fica de boa, assim, né? Por exemplo, tua cabeça tá acabando nos óculos dele. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Arena Ativa. Eu sou o Léo. E eu sou a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre vilões. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Esse vídeo é dedicado à galera do Arena Virginadora, que deram esse tema pro vídeo, vilões. Então, vamos lá. Bom, antes de começar, já deixa o seu comentário aqui falando o seu top 5 de vilões. Já se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos pro vídeo. O primeiro vilão é o Griffith do anime Berserk, que é um vilão que eu gosto bastante, embora ele tenha feito algumas escolhas erradas em sua vida. Devo confessar que eu não assisti esse anime, porém eu estudei sobre o personagem. Então, realmente, ele fez algumas atrocidades, por isso que ele entra na nossa lista de vilões. Como estuprar uma mulher, e era uma companheira dele, né? Pra diga-se de passagem. Era casca. Era casca. Tá bom. Tudo por um rancor pessoal dele com o melhor amigo e deixou que vários subordinados morressem. Enfim, o cara não era muito legal, não. É verdade. Mas isso tudo foi culpa do Guts, só pra constar. Ele que abandonou o Griffith primeiro. Sim, nesse vídeo eu vou defender... Não tem como defender ele, né? Que chato. Bom, aqui nós temos um personagem bastante controverso, já que muitas pessoas o defendem, mas muitas o odeiam pelas suas atrocidades que ele fez. Preciso confessar que eu não assisti o anime, ainda vou assistir, mas estudei sobre o personagem. E bem, ele realmente é mau. Por exemplo, coisas que ele fez. Ele estuprou uma moça, que era inclusive subordinada dele, deixou que demônios estuprassem ela, enfim, foi lá e terminou. Tudo por causa de um rancor pessoal do amigo dele que o abandonou e blá blá blá. Talvez ele sentia sentimentos amorosos por esse amigo, mas enfim. Bom, na verdade Griffith ele tinha um sonho de ser um nobre em um castelo, né? Griffith tinha um sonho de fazer parte da mão de Deus. Então ele fez tudo que foi possível para cumprir esse objetivo. Inclusive ele deixou que seus subordinados todos morressem, sobrando o Guts. Abandonou ele e isso acabou fazendo com que ele tomasse algumas decisões erradas, já que ele gostava bastante dele e foi abandonado na sua cabeça. Claro que a gente tem que pensar que ele estava em uma época que a gente pode considerar, por exemplo, Idade Média, né? Onde aconteciam muitos desses tipos de atrocidade, onde ele queria alcançar um nível muito elevado. Era um cara basicamente assim, sem escrúpulos. Então, ele fazia tudo que era possível para chegar onde ele queria. Griffith se caracteriza como um grande vilão, já que ele tem uma grande presença no anime e cometeu grandes atrocidades, como a gente já falou aqui. E é um personagem que tem muitas pessoas que gostam dele, então tem a sua parcela de fãs. E como diz o ditado, Griffith did nothing wrong. Griffith não fez nada de errado. Tô sabendo, vai. Próximo vilão se chama Meruem, do anime Hunter x Hunter. Esse eu comecei a assistir, gente. Já tô lá no episódio 30 e alguma coisa. Não cheguei nessa parte, eu estou pegando spoiler por vocês. Ih, rapaz. Meruem, ele é criado pela rainha das formigas Quimera. É o rei sem nome, né? Isso. Rei sem nome. Bem, ele, desde que ele foi criado, já fez bastante coisas más, assim, como matou crianças e não sei o que lá. Na verdade, porque as formigas quimeras, elas eram criadas apenas para matar humanos e se alimentar do seu nen, né? Então elas comiam os seres humanos. E o Meruem, quando ele foi criado, e ele é chamado de rei sem nome exatamente porque ele deixou que sua mãe morresse sem que ela falasse o seu nome. Ele a ignorou e ela simplesmente morreu. Então por muito tempo não se sabia qual era o nome dele. Por isso que ele é tratado de rei sem nome. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E durante boa parte da sua curta infância, né, ele matou várias crianças, homens, mulheres. Então para ele, simplesmente os seres humanos eram apenas comida. Assim como os humanos comem animais, os humanos eram comida deles. Então, basicamente, esse era o pensamento dele. Os humanos eram apenas para se alimentar. Então o Meruem, a partir de certo momento do anime, ele começa a jogar bastante. Jogar principalmente com outras pessoas que são os melhores naqueles jogos, tipo xadrez, dama. E assim que ele ganha dessas pessoas, ele as mata. Só que a partir do momento que ele conhece Komugi,
ele muda um pouco seu pensamento, até porque ele não consegue ganhar dela. E isso faz com que ele acabe criando uma certa empatia por ela, que no final se transforma em um sentimento mais genuíno. Isso desperta uma curiosidade em Meruem, que faz com que ele mude um pouco seu pensamento. Que seu pensamento era matar humanos. Ela não identifica ele como uma formiga quimera, porque ela é cega, então ela só consegue escutar a voz dele. E acaba que eles têm um relacionamento, não um relacionamento amoroso, mas eles acabam criando um relacionamento afetivo e faz com que o Meruem mude um pouco o seu pensamento, porque ele tinha pensamento que os humanos são apenas gado, ou seja, são apenas alimentos. Então ocorre essa mudança com esse personagem, de alteração de pensamento, dentre outras coisas, mas não tira ele do poço de um grande vilão. E cara, Meruem é um personagem extremamente forte e com um potencial enorme, que tem uma luta com o Netero, que pelo amor de Deus, pense em uma luta que vocês têm que assistir. Uma das melhores lutas do anime, com um final surpreendente e traz uma certa redenção para o Meruem no final da sua jornada. Bom, eu acho. Número 3. E agora nós vamos falar de um personagem que simplesmente dizimou um planeta, matou o melhor amigo do personagem principal na frente dele, fazendo com que ele se explodisse. Mesmo assim, ainda está vivo na obra. Estamos falando de Frieza, de Dragon Ball Z. Frieza é aquele personagem totalmente sádico, cruel, que gosta de ver maldade, gosta de ver os seus adversários sofrendo antes de matar. E bem, ele com certeza entra com louvor na nossa lista de grandes vilões. Ele simplesmente aniquilou um planeta, né, com todos os seus habitantes por causa do mito do Super Saiyajin. Então, mesmo não sabendo se existiu ou não, ele decidiu erradicar o mal pela raiz. Tipo, eu ia falar do imperador lá, Jesus, né, que ele quis matar todas as criancinhas, cara. Não tem nada a ver, né? Tem, é verdade. É o contexto É basicamente. O rei lá do Jesus não queria evitar os Super Saiyajins, né? Porque basicamente é o Super Saiyajin, né? Então tá. Né? Nossa, olha na ela. Bíblia aqui, Olha ó. ali. Frieza com Dragon Ball com Bíblia. Você nunca, nenhum canal viu isso. Pois é, imagina, o cara fez tudo isso, olha o nível de maldade dele. E assim, havia apenas uma pessoa em que ele respeitava e temia um pouco, que não era muito. Era o seu pai, que era mais forte que ele, no caso. Há controvérsias. Bom, então um vilão sádico, cruel e que também tem sua parcela de fã, né? Já que muita gente gosta do Frieza. Tu gosta? Eu gosto do Frieza. Fala pra ao vivo. Não podia estar fora dessa lista, já que é um dos personagens mais poderosos do anime e que todo mundo lembra. Ou seja, você fala em um vilão de Dragon Ball, você já lembra ou do Majin Buu ou do Frieza. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que o Frieza, O Frieza ele é pior, né? Isso. Acredito, assim, porque Ele é frio, né? o Majin Buu, ele tem duas personalidades, né, basicamente. O Majin Buu, ele tem duas personalidades, né? Isso. Então, já o Frieza, desde o momento que ele nasceu, ele já foi plantando mal nesse universo aí, né? No universo. Né? Então ninguém pode subestimar o Imperador do Universo. Ali, o maluco é brabo. Então vamos para o número 2. Saga de Gêmeos. Então vamos para o homem que simplesmente enganou o santuário, quase matou um bebê, matou várias pessoas que viram a sua identidade e matou ainda o grande mestre do santuário anterior a ele. Boa gente ele não era. Nem um pouquinho. Então vamos começar. Saga, ele era um subordinado fiel a Atena. Sim, como os 12 Cavaleiros de Ouro. Porém, algo foi mudando ao longo do tempo. Digamos que ele tinha uma personalidade lá no fundo que era mal e estava apenas adormecida. E que um fator foi importante para que ela viesse à tona. Até por ele ser do signo de Gêmeos, ele tinha uma dupla personalidade, a boa e a má, né? E por muito tempo a boa tava lá legalzona, até que certo momento a má tomou conta dele e ele começou a fazer atrocidades. E por que ele entra no nosso ranking de grande vilão? Foi o que meu amado aqui falou. Ele enganou todo mundo, ele enganou geral, né? Todos os cavaleiros, a Atena, enfim, matou o grande mestre. E ainda quis chegar no final para ser bonzinho, para meter a rasteira lá e matar quem tivesse. E por que Saga é um grande vilão? Primeiramente, ele não foi derrotado pelo Seiya, ele mesmo se matou, mostrando que se redimiu no final, né? E afinal, sua parte boa
no final matou a parte má. E nós temos na saga de Hades a sua grande redenção quando ele volta, né, e tenta arrancar a cabeça de Athena. Mas assim, voltando ao que eu estava falando antes, dele ter se matado como forma de redenção, ele simplesmente poderia ter se matado porque ele não queria que outro ser inferior o matasse. Não, na verdade já era a parte boa dele ali. Ah, tá. Porque no próprio anime tem a mudança de cabelo. Quando ele é uma pessoa boa, o cabelo dele é azul. Quando ele vira uma pessoa má, o cabelo dele fica branco e o olho dele fica vermelho, como se ele tivesse fumado maconha. Ou seja, ele virou o Kakashi. Então Saga, ele é poderoso, manipulador e tem uma risada muito, muito foda, que o nosso editor vai colocar aqui agora. Não. Aqueles que falaram que a protegeriam são todos desse jeito. Pode crer. E agora nós vamos para o top 1 dessa lista. Então, primeiramente, nesse anime, eu fiquei com muita dúvida de qual colocar, porque tem 3 vilões que eu gosto bastante nesse anime, que eu mesmo queria colocar os 3, mas como eu queria colocar apenas um de cada anime, não coloquei os 3. Desse anime aqui, mostra a camisetinha, Naruto, mas não é o Itachi, sim o Uchiha Madara. O pai tinha que estar nessa lista, né? O cara que botou 5 Kage pra mamar tinha que estar na lista. Caralho, entrou o Zé Povinho aqui no vídeo agora. Entrei nesse brinquedo aqui agora pra gravar o parque do Madara. Não, o cara botou 5 O pai tá aqui, botou 5 Kage pra mamar. O próprio desse brinquedo brotou aqui na gravação. さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使わない。どちらがいい？ Então, como começar a falar desse cara chamado Uchiha Madara? Bem, precisamos colocar ele num contexto, né? Porque ele manipulou todo mundo, claro, pelo nosso personagem que é muito conhecido chamado Obito, mas tudo foi uma manipulação para o plano dele chegar a uma conclusão no que ele queria. Assim, claro que no final não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Realmente. Tudo começou por causa de uma mágoa, por causa da maldição do ódio que os Uchihas tinham em relação ao outro clã dos Senju. Tem que lembrar que ele estava num contexto de guerra, inclusive quando ele era criança. Então ele passou por muita coisa no qual nenhuma criança deveria passar. Pessoas, enfim, a sociedade. Excelente. Então tudo isso culminou para ele se tornar, digamos, essa pessoa no fim. Mas assim como os outros vilões, eu também vou defender Madara, já porque ele estava, na verdade, querendo apenas concluir o plano do Olho da Lua, que faria com que as pessoas vivessem um mundo de fantasia, onde lá não teria dor, não teria ódio, não teria guerra, não teria matança. Então seria um mundo perfeito, um mundo ideal. E uma das únicas personagens que não caiu direito nele foi a Tenten, que a Tenten queria selar o Madara. O Tsukuyomi dela, ela queria selar o Madara. Então você vê que a Tenten não é tão fraca quanto dizem. Mas é claro, esse era o objetivo dele. É porque ele perdeu totalmente a fé na humanidade em relação a todas as coisas que aconteceram. Inclusive, assim, ele, no tempo dele, quando ele era criança, passou por muitas guerras. Depois de muitos anos ainda aconteciam guerras. E é o que acontece atualmente no nosso mundo, né? Então, muitas pessoas realmente perderam e perdem a fé na humanidade. Mas isso está relacionado a como ele interpretou os fatos que aconteceram na vida dele. Então, de certa forma, é compreensível como o plano dele, enfim, as coisas que ele deseja, mas não os atos dele. Os atos não são, bem simples. Então nós temos Madara, um personagem manipulador, que manipulou o geral, né? Obito, e por causa do Obito também teve manipulação do Pen, do Itachi. Então várias atrocidades que aconteceram no anime de Naruto estavam relacionadas a Madara. E além de que Madara era o receptáculo de 10 caudas, né? E uma coisa muito interessante também, foi ele que implantou, né, o Rinnegan em Nagato. Assim, olha o nível, e tudo para depois ele conquistar também o objetivo. E eu acho que o plano dele foi muito foda, porque assim, de uma confiança na própria manipulação dele, porque o plano dele envolvia a morte dele. Então assim, ele conseguiu conquistar a confiança de alguém e manipular essa pessoa ao nível dessa pessoa continuar a missão dele, mesmo ele estando morto. E mais um fato que prova que ele confiava muito no plano dele, é que quando ele acorda, ainda como Endo Tensei, lá na guerra, um pouco antes de solar um monte de figurante, ele tá surpreso dele estar ainda como modo Tensei.
Ou seja, no plano dele ele já era pra ele estar fudão. Então ele fala assim, caraca, ainda não tô com o modo completo, ainda tô em EDTC. Ou seja, ele confiava muito no taco dele. Então, por isso que ele entra no nosso rank número 1, né, de grande vilão, porque ele teve um plano muito extenso e para conquistá-lo ele precisou manipular de uma forma muito específica, implantar os valores dele no subordinado e, bem, ele conseguiu, pelo menos conseguiu chegar no que ele queria. Claro, no final, né, não deu certo porque os mocinhos venceram. E assim como o Saga não é derrotado pelo Seiya, Madara também não é derrotado nem pelo Sasuke, nem pelo Naruto e nem pelo Gaio, né? Nem pelo pela Gaio. Tenten. E nem pela Tenten. Então a gente vê que ele é um personagem extremamente poderoso que nem o protagonismo acabou com ele. Eu comparo Madara a How I Met Your Mother. Era uma série extremamente boa, né? Que os 5 minutos finais dela estragaram a série inteira, né? Então muita gente não gosta de How I Met Your Mother por causa do final dela, que é horrível. E o Madara, ele tem toda a sua vida inteira e é estragado nos seus últimos 5 minutos com a sua morte vexatória. Mas isso não apaga ele de ser o número 1 dessa lista. Então, se você concorda com o nosso rank aqui, comente aí. Ou se você tem o rank aí de 5 melhores vilões, também pode deixar aqui pra gente, que vamos estar conversando. E deixa aqui embaixo também os vilões que faltaram nessa lista, pra quem sabe a gente trazer uma parte 2, né? Afinal, ficou muita gente fora, inclusive do Naruto, né? Porque isso daqui é a nossa perspectiva de vilões, né? Assim, para nós. E também a gente não pode colocar... Então, pessoal, se inscreve no canal, curte, compartilha. É muito importante vocês compartilharem esse vídeo, já que vai estar chegando para mais pessoas vão se inscrever no nosso canal e curtir esses vídeos que são prazerosos nós gravarmos. Afinal, a gente está falando de coisas que a gente gosta. É isso aí. Então, muito obrigado para quem chegou até o final e tchau! E para quem fala que eu não gosto de Naruto, tá no top 1 da lista.